Olá, bom dia! Segunda-feira, 13 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. Começo de semana, você já sabe, toda segunda-feira, só aqui no Noticidade Manhã, você tem as vagas de emprego nas cidades da nossa região. E para você, motorista, que pretende trocar o seu carro por um 0 km, vamos mostrar a importância dos freios ABS e do airbag. Itens de segurança que, a partir deste ano, são obrigatórios nos automóveis fabricados no país. E por falar em automóveis, vamos saber como está o trânsito nesta manhã em nossa região. 7h01 e a partir de agora as informações, as ocorrências e a movimentação do trânsito nós vamos saber ao vivo com o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Peraí, o dia virou noite, Pedro Leão, é isso mesmo? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Exatamente, eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, próxima à Praça Lions. Como podemos ver aqui atrás de mim, olha só, cai muita chuva nesse momento na Avenida Dom Aguirre. O asfalto até está com bastante acúmulo de água. Apesar dessa quantidade grande de chuva, o motorista não encontra trânsito, né, em direção ao Parque das Águas, em direção a Castelinho e também ao centro de Sorocaba. Mas é bom lembrar que com essa chuva, se você puder adiar seu compromisso, adie, não saia de casa agora que a chuva está bem forte. Então, para quem já saiu de casa, fica aí a dica de ter prudência, ter calma na hora de dirigir. E ainda relacionado ao trânsito, os motoristas precisam ficar atentos. Hoje vence o prazo para o pagamento integral do IPVA com desconto de 3% para os veículos com placa final 1. Para os proprietários que quiserem parcelar o tributo em 3 vezes, o prazo final para o pagamento da primeira parcela também é nesta segunda-feira. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, nos guichês dos bancos, pela internet, débito agendado e também em casas lotéricas. E durante o final de semana foram registrados alguns acidentes. Uma mulher de 39 anos morreu depois de ser atropelada em um ônibus em frente ao terminal Santo Antônio, aqui em Sorocaba. Por meio de nota, a Urbis informou que vai levantar todos os fatos para poder se posicionar e também contribuir com as futuras investigações. A empresa entende que neste momento é prematuro alegar a culpa ao pedestre ou ao condutor. E ontem, na Avenida Nogueira Padilha, em Sorocaba, um carro capotou depois de uma batida. Segundo testemunhas, uma mulher teria dormido e avançado o sinal vermelho quando atingiu outro carro. Apesar do susto, as duas motoristas tiveram apenas ferimentos leves. E a partir das 10 horas de hoje, um trecho da Avenida Juvenal de Campos, próximo à nova ponte que está sendo construída aqui em Sorocaba, será interditado aos motoristas. Vamos ver agora as rotas alternativas. O motorista que vem de Votorantim para Sorocaba, nós vamos fazer um corte no canteiro central. Ele vai entrar e andar no contrafluxo até próximo à saída da Washington Luiz e retorna a Juvenal de Campos. Já no sentido oposto, sentido Votorantim, ele sai da Tadeu Strunk, entra na Paulo de Monte Serra, logo ali na Washington Luiz ele entra à esquerda na Pereira Inácio, segue destino à rodovia Raposo Tavares e Votorantim. Como que vai funcionar a sinalização, as indicações dos amarelinhos, dos agentes da Urbis, para ninguém se perder, ninguém se atrapalhar? Perfeito. É um trajeto muito simples, muito fácil e nós vamos ter a presença constante de agentes de trânsito para monitorar os 2 trechos. Vamos ter sinalização viária para orientar todo esse desvio, inclusive sinalização noturna nesse trecho. 7h07, uma mulher matou o marido no bairro Salto de São José, em Salto, durante uma briga. O crime foi na manhã de domingo, na casa onde os dois moravam no bairro Salto de São José. De acordo com a Guarda Municipal, depois de uma discussão, Marcos Antônio Rodrigues tentou agredir a mulher com uma garrafa. Ela reagiu e deu uma facada no peito dele. O operador de máquinas morreu a caminho do pronto-socorro. A mulher, Hortência Ribeiro Camargo, de 25 anos, foi detida pela Guarda Municipal e levada ao plantão policial, onde prestou depoimento. Ela disse que já havia sido agredida pelo marido, mas não tinha registrado o boletim de ocorrência. O pai de Marcos Antônio conta que os dois costumavam brigar bastante. Sempre você pegava um outro, né? Ele sempre arranhado, eu também, mas arranhado, sempre era assim, né? Mas nunca chegou um ponto de chegar a acontecer como aconteceu agora, né? De acordo com a polícia, a mulher foi liberada porque a justiça considerou o crime como legítima defesa.
Ainda em Salto, durante o fim de semana, 5 homens invadiram o estacionamento de um supermercado no bairro Vila Norma e tentaram explodir 3 caixas eletrônicos. Bandidos chegaram a quebrar parte dos equipamentos para colocar explosivos. Eles fugiram em um carro logo que a polícia militar chegou. Os ladrões não conseguiram levar o dinheiro. Ninguém foi preso. No local, o grupo abandonou 2 bananas de dinamite, que foram detonadas pelo GAT. Este é o 4º caso em uma semana envolvendo caixas eletrônicos na região. Na sexta-feira, bandidos tentaram explodir um caixa na Avenida Itavuvu, em Sorocaba. Fugiram sem levar nada. No dia anterior, também em Sorocaba, o alvo foi o caixa eletrônico desse hipermercado no bairro Campolim. Os homens renderam um funcionário e fugiram com o dinheiro. No domingo, dia 5, homens armados e encapuzados tentaram explodir o caixa de um posto de combustíveis em Araçoiaba da Serra. Os bandidos fugiram sem levar o dinheiro e uma dinamite ficou para trás. O GAT também foi acionado para detonar a bomba. 5 pessoas foram presas em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, em uma operação da Polícia Militar no Jardim Guaíba, zona norte de Sorocaba. Segundo a polícia, eles seriam gerentes do tráfico e fariam a distribuição de drogas na cidade. O dono de um lava-rápido foi apreendido no estabelecimento com 1,5 kg de maconha, 800 gramas de crack e 700 gramas de cocaína. Já em um terreno baldio, 2 homens foram presos com R$ 180 em dinheiro e mais 175 porções de drogas. Em uma casa também foi apreendida uma balança de precisão, dinheiro e 1.400 pinos de cocaína, um tijolo da droga e mais de 350 porções de maconha. Todos os suspeitos devem ser encaminhados ao CDP de Aparecidinha. Um jovem foi apreendido suspeito de furto à CEI 16, que fica na Avenida Afonso Vergueiro, também em Sorocaba. Com ele foi encontrado um aparelho de som que o suspeito afirmou ser da escola. De acordo com a polícia, no local foi constatado que o adolescente arrombou uma porta e uma janela e havia deixado uma televisão, outro aparelho e uma caixa de som para serem levados depois. Ele prestou depoimento e foi liberado ao responsável. Ainda segundo a polícia, ele já tinha passagem por furto em outra escola. Um laudo feito por 4 veterinários confirmou as condições de maus tratos em animais que estavam em um pet shop que fica em uma galeria de lojas dentro de um hipermercado em Sorocaba. Laudos apontaram maus tratos em todos os animais. Na maioria, atestou-se a presença de ectoparasitas, como carrapatos e pulgas. Um cão tinha sinais de picadas de insetos e outro estava fraco, apático, reagindo pouco a estímulos. As análises foram incluídas no boletim de ocorrência registrado no fim de semana. Polícia Ambiental determinou multa de R$ 24.500 a ser paga pelo proprietário do pet shop. 1.000 pelo crime de maus tratos e 500 por cada um dos 47 animais que estavam no estabelecimento e que agora estão sob os cuidados de uma ONG. A Polícia Ambiental retirou os animais de lá na sexta-feira, quando seria cumprida uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel. Havia suspeita de que eles estavam abandonados lá dentro, sem comida ou ventilação. Os animais estavam sujos. 3 gatos dividiam esta gaiola. Este veterinário da Comissão de Direitos dos Animais da OAB registrou o desespero de filhotes para comer ração e água oferecidas no momento do flagrante. Não se sabe por quanto tempo eles ficaram no local. Murilo Juste foi um dos especialistas que fizeram o laudo. Ele explica por que as condições do ambiente eram perigosas para os animais. Ao adentrar no recinto, percebi que veio como se fosse um bafo quente, com um odor muito forte de urina e excrementos. Eu nem imaginava que ia ter algum animal vivo. Mas ao examinar animal por animal, deu para perceber que os animais estavam muito eufóricos, muito agitados. O calor era muito intenso. A presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB tirou fotos de baratas, ventiladores desligados no momento da chegada e de seringas armazenadas em garrafas PET. Ela acredita que o poder público errou em não fiscalizar aquele comércio. Está faltando uma maior ingerência em cima desse tipo de comércio, né, que se utiliza de animais. Então, eu acho que o poder público, não só pela falta de políticas públicas no geral, que a gente tem vindo cobrando há muito tempo, né, mas também os setores estão falhando na fiscalização. O pet shop também vendia animais em consignação, quando donos davam filhotes para o comércio vender e ficavam com parte do valor. Para ela, essas pessoas também foram irresponsáveis. Eles são coautores, porque eles pecaram em elegendo e vigilando, né? Eles elegeram uma pessoa errada, um local errado para deixar um animal, tá bem? E também não vigiaram.
O dono do estabelecimento foi procurado por telefone, mas disse que não queria se pronunciar por enquanto. E olha só essa história. Neste domingo, depois de fugir de um hospital no centro de Jundiaí, um paciente se jogou em um córrego que fica na Avenida 9 de Julho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava sem roupas e não apresentava ferimentos. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o paciente teria problemas psiquiátricos e estava internado desde a noite de sábado. Ele não apresentou documentos de identidade e ninguém da família fez contato com o hospital. O estado dele é estável. Um homem morreu afogado na tarde deste domingo em Pilar do Sul. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado já sem vida em um lago que fica dentro de um camping na rodovia José Carvalho. De acordo com testemunhas, a vítima, de 49 anos, estava no lago com a namorada e se recusou a usar o colete salva-vidas com a alegação de que ia só molhar os pés. 2 árvores caíram em 2 carros neste fim de semana em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o vento pode ter provocado as quedas. Uma das árvores caiu sobre um veículo que estava na rua Saldanha da Gama, no centro. O outro carro atingido estava na rua Brasil Mirim, no Jardim Montevidéu. Segundo os bombeiros, felizmente, não havia ninguém dentro dos automóveis. E ontem, no fim da tarde, o vento e a chuva também causaram mais estragos na região. Em Sorocaba, avenidas ficaram alagadas e no bairro Júlio de Mesquita Filho, uma placa metálica caiu sobre a fiação. A rua ficou sem energia elétrica, mas já foi restabelecida no local. E a previsão para esta segunda-feira é de mais chuva. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje terá a mínima de 21 e a máxima pode chegar até os 33 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Itapetininga tem mínima de 21. Em Salto de Pirapora, a mínima também é de 21 graus e a máxima chega aos 33. Mesma máxima prevista para Boituva. Agora a gente fala de oportunidades de emprego na região. Confira as vagas disponíveis e boa sorte! O PAT de Itapetininga está com vagas para assistente social, borracheiro, farmacêutico e professor de enfermagem. O posto fica na rua Coronel Afonso, número 790. Em Porto Feliz, as oportunidades são para ajudante geral, pintor, professor de informática e cozinheira. Os interessados devem comparecer na rua Ademar de Barros, número 340. Em Itu, o PAT está com vagas para motorista, auxiliar de produção, arquiteto e mestre de obras. O posto de atendimento ao trabalhador da cidade fica na Avenida Itu 400 anos, sem número. Em Jundiaí, as oportunidades são para bombeiro, conferente de mercadoria, porteiro e auxiliar de garçom. Os interessados devem comparecer no PAT, que fica na rua Barão de Jundiaí, número 1093. Agora nós vamos a São Paulo, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques desta segunda-feira com Patrícia Rocha. 2 policiais foram mortos a tiros em 2 casos diferentes em São Paulo. Larice Neves. No ABC Paulista, o PM morto foi Fredson Lozano Santos. Ele tinha 33 anos. Segundo a Polícia Militar, o soldado da Rocan voltava para casa quando foi abordado por 2 criminosos. Ele teria entregado a moto dele, mas depois reagiu e trocou tiros com os bandidos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Um dos assaltantes também morreu, o outro conseguiu escapar. Já em Osasco, um policial foi encontrado baleado dentro do carro. Ele levou um tiro no peito, foi socorrido, mas também morreu no hospital. Ninguém foi preso até o momento e a polícia não sabe se foi uma execução ou um latrocínio. 7h25, segunda-feira, chuvosa em Sorocaba. Por isso, a gente volta a falar sobre o trânsito na cidade, ao vivo, com Pedro Leão. Muita chuva por aí ainda, Pedro? Olha, Fernando, a chuva deu uma trégua, agora só garoa. Mas a gente pode ver aqui o trânsito dos carros que vêm lá do centro de Sorocaba, da Avenida Afonso Vergueiro, que não está tão carregado assim, apesar de 8 horas da manhã, chegando perto das 8 horas da manhã, o trânsito aumentar devido ao horário de pico na cidade. Mas, de qualquer forma, é bom o motorista ter atenção e ter prudência. Olha só, uma motorista que estava aqui parada no semáforo nos
nos parou aqui para conversar, para falar sobre uma situação que está acontecendo lá na Praça da Bandeira. Devido à chuva, houve uma inundação ali e o lixo que estava acumulado na praça acabou indo para o asfalto, por isso é bom o motorista ficar atento quando passar naquele trecho. E ainda falando em atenção e segurança no trânsito, eu tenho uma boa notícia para os motoristas. A partir deste ano, quem comprar um carro zero vai contar com itens de segurança novos, itens obrigatórios de segurança. Vamos conferir na reportagem. Caio não se esquece dos minutos de pânico que passou. Ele estava na rodovia Raposo Tavares quando sofreu um acidente. Estava na pista da direita, uma caminhonete foi me ultrapassar. O que aconteceu foi que ela me fechou abruptamente, Eu tive que sair para o acostamento. Na hora de voltar do acostamento, como estava um dia chuvoso, o que aconteceu foi que eu perdi a estabilidade do carro. O carro perdi o controle dele. Quando eu vi, já estava girando no meio da Raposo Tavares, E quando vi, foi do outro lado da pista. Pelas fotos, é possível ver o estado que o carro ficou. O automóvel foi fabricado em 2010 e não tem alguns itens de segurança como airbag e freio ABS. Na opinião dele, eles poderiam fazer a diferença. Na hora de voltar para a pista, por exemplo, se eu tivesse com a frenagem do ABS, no caso, talvez a estabilidade, não sei se seria 100%, mas com certeza diminuiria todos os agravantes que a posteriori aconteceu. Além do acidente do Caio, muitos outros poderiam ser amenizados ou até mesmo evitados caso os veículos possuíssem freios ABS e airbag. Mas essa situação vai mudar. A partir deste ano, todos os carros devem sair de fábrica com os itens de segurança. O airbag, no bom português, bolsa de ar, fica no painel e no volante do carro. Segundo estimativas do Centro de Experimentação e Segurança Viária, a exigência do airbag pode contribuir para manter a vida de, em média, 490 pessoas por ano. Isso representa 1,4% dos aproximados 35 mil que morrem anualmente, vítimas de acidentes automobilísticos. Mais que comprovado em testes, que somente o cinto de segurança, a eficiência do cinto de segurança ela é limitada. No caso de uma colisão frontal, o acionamento do airbag ele evita que o corpo seja projetado contra o volante ou contra o próprio painel, o vidro, e diminui muito a chance de morte em caso de uma colisão frontal. Já o ABS é a sigla em inglês de Anti-Lock Braking System, que significa Sistema de Freio Antitravamento. Se você está numa alta velocidade, você precisa de uma freada de emergência, a roda não trava, ela vai pinçando, são sensores que estão em cada roda do carro, isso é distribuído conforme a pressão da frenagem, evitando que o carro derrape e saia da trajetória. E para mostrar na prática como funciona o ABS, nós realizamos um teste de frenagem com um carro que possui o sistema. Com a autorização da Urbis, empresa que administra o trânsito em Sorocaba, nossa equipe se dirigiu até uma rua sem saída. Nós mostramos aqui o teste de frenagem. Nós viemos com uma velocidade constante na faixa de 70 km por hora e fizemos uma freagem brusca. A gente pode perceber que não há o arrasto das rodas, as rodas não travam e, consequentemente, não tem uma mudança de trajetória. Um possível obstáculo à frente, a gente conseguiria evitar a colisão. O segundo teste é para mostrar um objeto à frente do veículo, onde você tem que fazer uma frenagem brusca e a gente consegue desviar do obstáculo. Então, a gente vem mantendo uma velocidade de 70 km por hora, a gente freia. Como não tem desvio de trajetória, a gente ainda consegue desviar do obstáculo, evitando uma colisão. São itens de segurança ativa e passiva que realmente era uma reivindicação muito tempo atrás de todo brasileiro, só tinham esses itens nos carros mais de luxo, os carros importados, e mais que na hora agora para todos os veículos nacionais. Isso com certeza vai diminuir muito o índice de acidentes com vítimas fatais. Exatamente. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, que é o 15 32 38 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Praça Lions em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!